A paz do Senhor, irmãos. Na mensagem anterior, nós comentamos sobre as heresias. E hoje eu quero, dentro do mesmo pensamento, continuar de acordo com o apóstolo Pedro. E eu quero falar um pouco sobre interpretação bíblica. Na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o 21 nos diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Queridos, a interpretação bíblica é a base para toda doutrina. Se a interpretação da Bíblia é correta, é legítima, ela produz uma sã doutrina. Se a interpretação for errada, certamente ela produzirá uma heresia ou uma falsa doutrina. Por isso eu quero, nesta oportunidade, falar com você sobre o cuidado que devemos ter ao interpretar as Escrituras. Se você observar, você vai perceber que toda seita, toda heresia, toda falsa religião nasceu a partir de uma interpretação errada das Escrituras. Por isso devemos ter muito cuidado. O apóstolo Pedro diz que a profecia bíblica, ou as Escrituras bíblicas, porque a palavra profecia aqui, ela se refere à palavra de Deus, à Bíblia em si, e principalmente a palavra dita, proferida pelos profetas. E ele diz que as profecias, as Escrituras, não são de particular interpretação. E é aí que surgem os grandes problemas. A profecia das Escrituras não é de particular interpretação. E, infelizmente, tem muita gente hoje achando que é. É só observar e ver que a maioria das denominações evangélicas parece ter uma interpretação própria para as Escrituras. É lamentável, mas eu preciso dizer isso para você. Nós temos, não estou aqui criticando, não tenho nada contra as denominações, porque eu faço parte de uma. Nós somos da Assembleia de Deus, nasci e espero ir para o céu. Enquanto viver na terra, sou membro das Assembleias de Deus. E não sou contra as denominações. Porém, o que me preocupa muitas vezes é ver que parece existir uma interpretação bíblica para cada denominação, cada ministério. Aliás, hoje em dia é muito comum as pessoas saírem de um ministério organizado para abrir o seu próprio ministério, a sua própria igreja.
também não quero condenar nem criticar, não tenho nada a ver. Mas o que eu quero que vocês entendam, irmãos, é que o perigo é quando a pessoa abre uma igreja, um ministério, e ele passa a interpretar a Bíblia exclusivamente, ter uma interpretação própria para o seu ministério, para a sua igreja, para a sua visão própria, e começa a sair da verdadeira interpretação. E aí se cria uma igreja herética, doutrinas heréticas, doutrinas de perdição. E isso é muito perigoso. Nós temos, e não tenho tempo aqui para falar, de segmentos doutrinários, e antes a gente não pensava muito nisso, mas agora é tempo da gente pensar um pouco mais, é tempo de refletir. Oh, queridos irmãos, nós sabemos que estamos chegando ao final da dispensação da graça, a volta de Cristo está se aproximando. Então, nesse tempo do fim, nós precisamos avaliar melhor, observar melhor estas coisas para nos livrar dos enganos e da perdição. Então, interpretação bíblica, muito cuidado. Não pode ser de particular interesse, ou seja, a Bíblia não foi feita, a palavra de Deus não é escrita, as profecias não foram dadas para atender os nossos interesses, os interesses de um líder, os interesses de uma denominação. A Bíblia é a palavra de Deus, ela foi dada para a igreja de Deus, não particularmente para esse ou aquele ministério, mas para a igreja de Deus, para o povo de Deus, e é isso que nós temos que ter em mente. Rapidamente, para terminar, qual a verdadeira interpretação da Bíblia? Como interpretar a Bíblia? Eu quero deixar duas coisas importantes para você. A primeira delas é que, para ter uma verdadeira interpretação da Bíblia, é necessário ter em nós o Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo. Porque se não for pelo Espírito Santo, não há interpretação verdadeira. Porque as demais são especulativas. Sem o Espírito Santo, a interpretação ela passa a ser especulativa, filosófica. E aí se incorre em erros. O Espírito Santo é a luz que ilumina a palavra. O Espírito Santo é o que dá a revelação ao nosso entendimento para entender. Agora, observe, irmãos, que o Espírito Santo, ele usa a ferramenta apropriada. E qual é a ferramenta do Espírito Santo para interpretar a Bíblia? É a própria Bíblia, tá? Qualquer interpretação que não tenha por base a própria Bíblia é falsa. Há muita gente interpretando a Bíblia com base em uma revelação particular. Muitos vão, eu subi no monte, tive uma revelação, eu estava orando de madrugada, tive uma revelação. Outros dizem assim, um anjo apareceu para mim, me deu uma mensagem. Tudo bem, isso tudo pode ser legítimo ou não. O que eu quero que você entenda é que isso não é válido para interpretar a Bíblia. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia e a luz, o entendimento vem do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Ore a Deus, peça que o Espírito Santo lhe dê cada dia a sabedoria, a visão, a luz para interpretar legitimamente a Bíblia, e assim você encontrará vida e paz cada dia e não incorrerá em erros. Que Deus te abençoe.